No nosso top 2, a gente tem a herpes, ok? Então, é herpes vírus simples, porque tem a herpes zoster também, mas ela não quase cai em concurso, mas cai bem menos. Aqui ela não entrou no nosso top 10. Então, aqui a gente tem que pensar que tem duas variantes do vírus, então. Tem o herpes vírus simples 1 e o 2. Teoricamente, o 1 vive melhor na região perioral, certo? Ele se adapta melhor a essa região. E o 2 seria mais na região genital. Porém, hoje já é percebido que mesmo em lesões orais já pode ter essa variante do tipo 2. Então, não é mais fechado, né? Não é mais cravado em pedras. Porém, é importante que vocês saibam que a 1, então, vai ser mais ligado à região oral. Porém, pode aparecer a 2 também. E aí, a gente tem dois padrões. A gente tem o da herpes primária, certo? Que é naquele primeiro contato. Geralmente, assim, 90% das pessoas que têm o primeiro contato geram esse padrão primário. E tem a herpes recorrente, que é a mais comum que a gente vê em pacientes adultos, né? Que acontece mais na região de lábio. E aí, a gente vai falar dos dois. Então, quando a herpes é primária, geralmente acontece em crianças, é chamada de gengivoestomatite herpética primária aguda, que é justamente esse primeiro contato. Tem um padrão mais comum de ser na infecção primária. Então, naquele primeiro contato, geralmente gera esse padrão, não gera o padrão da herpes que a gente já conhece aqui em cima. Acontece mais em criança, tem manifestação sistêmica, então pode ter uma linfadenopatia também, pode ter febre, mal-estar, e ainda tem as lesões orais. E aí que mora uma grande importância pra gente. Geralmente é a gente que faz esse diagnóstico. E aí, como que essa criança vai aparecer? Ela aparece com múltiplas lesõezinhas na boca, em toda a boca, uma gengiva bem eritematosa, edemaciada, com bastante volume, e elas relatam bastante dor, certo? Então, por isso que geralmente a mãe vai procurar o atendimento. Então, na clínica, ela aparece como vesículas pontiformes que rompem e aí formam as úlceras. Aí elas se tornam bem dolorosas. A gengiva fica aumentada, dolorosa e eritematosa. Certo? Então, é esse padrão que a gente vai ter. A criança fica cheia de úlcerazinhas em toda a região da boca. E aí, anteriormente, eles falavam que a gente só precisava fazer o tratamento sintomático e aí esperar, né? Esperar a remissão. Porém, hoje eles já demonstram que quando a gente entra com o antiviral antes, é melhor, certo? A gente vai falar mais pra frente. Daí o que acontece? Ele tem a herpes primária e aí depois o vírus fica quietinho no organismo. Em algum momento, às vezes até abaixar a imunidade já é o suficiente para reaparecer, certo? E aí quando ele reaparece, que já é um padrão de herpes secundária, né? Ele se torna recorrente. Geralmente ele volta a aparecer várias vezes durante a vida e sempre no mesmo local. Então, muitos pacientes falam, é uma lesãozinha de frio, ou falam que é da febre interna. É muito comum falarem isso. Esse padrão é o característico da herpes recorrente. Como que ela vai aparecer? Ela aparece mais na região de vermelhão dos lábios e na pele adjacente aos lábios. Quais são os sinais prodrômicos? Ou seja, quais são os sinais que antecedem esse aparecimento de lesão? Eles conseguem saber, os pacientes, depois que ela ficar recorrente, eles já têm essa noção. Tá acontecendo, tá com calorzinho aqui e já sabem o que vai acontecer. Geralmente esse sinal acontece 6 a 24 horas antes de aparecer a primeira lesão. Quando a gente consegue identificar isso, a gente pode entrar com uma medicação específica e tende a fazer com que a lesão não apareça, certo? E aí os sinais são dor, ardência, pode falar de queimação na região que sempre acontece, prurido e ainda calor. Eles podem falar de uma queimaçãozinha que está acontecendo ali e já é bem característico. Ele vai aparecer como múltiplas pápulas pequenas e eritematosas. Então no lábio, geralmente aparece aqui, assim, ó, como várias lesõezinhas. E são vesículas, ou seja, tem líquido dentro. Geralmente elas se rompem em 2 dias e aí viram uma crosta nessa região,
E quais são as nossas possibilidades de tratamento? Eles dividem um tratamento diferente para primária e uma diferente para herpes recorrente. Então, na primária, antes, que nem eu falei, eles só tratavam os sintomas, então davam ibuprofeno para aquela criança e pedia para a mãe não administrar alimentos ácidos e aguardar a remissão. Hoje já demonstra que tem uma melhor evolução quando já entra com medicação. E aí seria a aciclovir suspensão oral. Mas só deve ser iniciada se estiver nos 3 primeiros dias daquela lesão. Mais que isso, não tem nenhum benefício. Então aí já seria melhor só fazer o tratamento sintomático e orientar a aguardar. Então, se tiver nos 3 primeiros dias, vale a pena. Como que a gente vai fazer? Para criança, são 15 miligramas por quilo ou até chegar em 200, que é a dose do adulto. Daí, vai fazer a administração, como é a suspensão oral, você vai colocar na cavidade, vai bochechar e depois vai engolir. Isso é extremamente importante para ter ação. E aí, aqui, são 5 vezes ao dia, 5 dias. Então, não é um tratamento muito facinho de fazer, né? Fazer uma administração 5 vezes ao dia é chatinho, mas os resultados são ótimos. E na herpes recorrente, a melhor opção de tratamento é o Valomicir, mas ele só tem ação na fase prodrômica. Então, naquela queimação que o paciente está sentindo, aí faz a administração de 2 gramas no início dos sinais prodrômicos e depois no dia seguinte, geralmente no dia seguinte, 12 horas depois, faz uma nova administração. E veja, esse tratamento é muito fácil, né? São 2 administrações e pronto. Mas também tem a outra opção. A segunda opção é o aciclovir. O problema do aciclovir é que são muitas administrações. Então, aqui, 5 vezes por dia, um comprimido de 400 miligramas, 5 dias. Então, ele é mais chatinho e é mais difícil do paciente ter um rigor. Hoje, a gente também tem que pensar que os lasers de baixa potência já tem protocolos onde o paciente faz, mesmo sem estar com a lesão, para não ter mais. Então, hoje tem protocolos usando laser de baixa potência, você aplica nessa região e a tendência são que você não tenha mais a lesão, certo? Mas isso ainda é uma coisa bem do futuro, né? Ainda não é o dia a dia clínico ficar usando laser de baixa, ok?